Muito boa tarde para todos, desde a Califórnia, já à tarde a querer ser noite para a costa leste dos Estados Unidos da América e muito boa noite, obviamente, para aqueles que nos acompanham. Há, sim, umas almas generosas que nos acompanham no arquipélago dos Açores, na Madeira e em Portugal continental, onde, portanto, já é bem tarde, mas há sempre algumas pessoas que nos acompanham e nós agradecemos, assim como alguns amigos que nos acompanham também no Brasil, onde a diferença horária é menos, obviamente, mas também já é noite, e em alguns países de língua oficial portuguesa, em África, particularmente algumas mensagens que sempre recebemos de uma forma mais particular de Cabo Verde. Para todos, muito boa tarde desde a Califórnia, como eu disse. Este é mais um webinário na série As Nossas Vozes sobre a diáspora portuguesa nos Estados Unidos da América. É um projeto em comum do Instituto, do Portuguese Beyond Borders Institute, o Instituto Português Além Fronteiras, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, e da PALCOS, a Portuguese American Leadership Council of the United States. Estamos, obviamente, a ser transmitidos, portanto, por vários grupos, através do Facebook Live, e agradecemos a cerca de sempre de 4 dezenas de grupos que estão sempre prontos para, portanto, promover este acontecimento que ocorre mais ou menos de 3 em 3 semanas, com a minha presença e a presença do meu estimado amigo e co-diretor comigo na Palcos e como moderador deste projeto, Ilídio Pereira, a quem passo a palavra. Muito boa noite a todos, muito boa noite principalmente aos dois que nos sintonizam todos também, e cumprimentos especiais ao meu amigo Dinis Borges. Em meu nome pessoal e no nome da Palcos, como eu sou diretor, como o Dinis frisou, os nossos agradecimentos por terem aceito o nosso convite. E para conversarmos sobre o apoio aos alunos luso-descendentes que as fundações aqui representadas têm dado. O Eduardo Eusébio já ouviu várias vezes falar de si e sempre positivamente, e hoje tenho o prazer de o conhecer pessoalmente, o que me agrada muito. Ao António Amaral e à família, eu conheço-os há mais de 30 anos e tenho constatado em loco o altruísmo desta família, encabeçada pelo António Amaral. Por razões, por várias razões, não muito claras, há indivíduos que iniciam uma fundação com o intuito de serem conhecidos ou por outras razões. Mas eu sei bem que não é, nem foi, nem será nunca a intenção do António Amaral, porque, repito, ele e a família têm mostrado o altruísmo e a vontade de ajudar a quem Deus necessita. São já números públicos, e já foram divulgados, que a Fundação António Amaral já entregou 375 mil dólares em bolsa de estudo a estudantes luso-descendentes. Mas nós sabemos que esses números pecam por defeito e não por excesso. E estão bem mais perto dos 500 mil dólares já doados em bolsas de estudo a estudantes luso-descendentes. Portanto, parabéns, António Amaral, e à família também. Nós hoje vamos tentar dar a conhecer à comunidade luso-americana e à diáspora portuguesa nos Estados Unidos o valor e a importância destas duas fundações em prol da continuidade de estudos descendentes de lusos-americanos. E agora, antes de passarmos às perguntas, vou passar a palavra para o meu amigo, distinto professor Dinis Borges. Obrigado, Elídio, obrigado aos dois, António Amaral e meu caro amigo Eduardo Eusébio, de há tantas jornadas e tantas lutas. O Eduardo representa aqui, como ele falará, a Luso American Education Foundation, que é uma organização que se aproxima dos seus 60 anos de existência e também tem dado milhões em bolsas de estudo aqui na costa oeste, mas também um bocadinho porque a Luz América expandiu-se há uns anos para ser uma organização nacional. Na realidade, o altruísmo, portanto, da família Amaral, da Luz American Education Foundation e todos os envolvidos, é importante para nós termos junto dos nossos alunos outras oportunidades. Muitos grupos étnicos fazem-no. Nós temos um exemplo muito claro aqui na Califórnia, no centro da Califórnia, junto da universidade onde eu trabalho qual represento, que é a comunidade arménia, que tem, portanto, os arménios não, a língua arménia não é a quinta língua mais falada no mundo, como a nossa língua portuguesa,
mas entretanto todos os anos têm entre 20 a 23 alunos que concluem com um minor em arménio. E, portanto, obviamente que é o trabalho das fundações dos arménios aqui. Nós temos poucos e bons, mas precisamos cada vez mais gente que represente associações como a Luz American Education Foundation e como a fundação criada pelo Sr. António Amaral para, portanto, estarem ao serviço da educação e de maiores oportunidades para os nossos jovens. Portanto, muito obrigado aos dois, muito obrigado mais uma vez à Palcos por partilhar este espaço com o PBBI da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. Muito obrigado aos grupos que nos estão, que deram o seu aval para nós estarmos ao vivo também nesses grupos em Facebook Live e também um agradecimento à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a FLAD, de Lisboa, Portugal, que é um parceiro importante do PBBI e que também tem sido parceiro de muitos eventos e de muitos acontecimentos levados ao cabo pela FLAD, pela Palcos, dizia eu. Portanto, Elídio, a primeira pergunta é sua. Mais uma vez, obrigado, Sr. António, e obrigado, meu caro Eduardo. Para as perguntas, nós estabelecemos sempre uma ordem de sequência que não tem nada a ver com a importância das pessoas, mas para sabermos quem começa por responder às perguntas, e na primeira pergunta, e na segunda, e na terceira, e na quarta e na quinta. E para a primeira pergunta seria primeiro o António Amaral e depois o Eduardo Eusébio. Já receberam as perguntas, mas eu vou novamente lê-la. Uma vez agradecemos a vossa presença e pedimos que nos dessem um resumo da fundação que aqui representam, falando-nos como começou, quando começou e como surgiu a ideia das bolsas de estudo. António Amaral, então faça favor, diga lá. A Fundação António Amaral, em 2007, a comunidade portuguesa começou a crescer aqui mais, aqui na Palm Coast, e então eu e a minha família, o meu filho, a minha filha e a minha esposa, falámos de contribuir com alguma coisa para a comunidade portuguesa, que quando cheguei aqui não havia portugueses nenhuns praticamente em Palm Coast, eu fui um dos primeiros, e depois ao longo destes anos a comunidade portuguesa começou a crescer, e então em 2007 nós pensámos, e disse assim, o que é que vamos fazer para ajudar a comunidade portuguesa? Então criamos a Fundação António Amaral com 2 objetivos. Primeiro, as bolsas de estudo, e depois ajudar as pessoas com mais necessidade por o Thanksgiving, por o Natal. E aí, então, em 2008, a Fundação foi criada em 2007, e em 2008 tivemos as primeiras bolsas de estudo, foram $10.000 que demos. Presentemente, 6 ou 7 alunos, a comunidade era muito... Então, a Fundação dedica-se a dar só aos high schools locais, às escolas locais, mas também à só a comunidade portuguesa do estado da Flórida. Okay? Há pessoas que vêm de New Jersey. Nós, a Fundação Amaral, é dedicada a ajudar as pessoas só no estado da Flórida. Okay? Então, as pessoas, então daí começamos, fazemos um evento todos os anos, que é em maio, normalmente, e então a família Amaral contribui, mete sempre 500, 600 pessoas, 800 pessoas já se meteu, faz tipo um piquenique, e aí angariamos os fundos, damos tipo piquenique, a família Amaral contribui com todas as despesas e todos esses lucros voltam para a Fundação António Amaral. E é daí que nós criamos os fundos suficientes para dar aos alunos ao longo destes anos. Como sabe, até hoje, a Fundação Amaral foi fundada em 2007, em 2008 demos as primeiras bolsas, até hoje demos 223 bolsas de estudo, de um total de $375.000. Okay. Também contribuímos para pessoas com necessidade, que nós, isso não é só na comunidade portuguesa, pessoas que vivem na nossa comunidade aqui e precisam de ajuda por Natal, por Thanksgiving, e então nós contribuímos com essas ajudas para essas pessoas que mais necessitam. Ao longo destes anos é uma coisa que dá muito trabalho. Como eu digo, a minha filha está à frente praticamente da fundação. Estamos todos em gerais, mas esquece a minha filha que se dedica mais. Fazemos o golf course também, temos um torneio de golfe no dia do piquenique e damos até hoje, presentemente, todas as pessoas, todos os alunos que pediram as bolsas, que se meteram para as bolsas, nós nunca dissemos a ninguém
nada a ninguém, a nenhuma pessoa que não podíamos dar, ok? Portanto, isso é um objetivo que temos feito até hoje e esperamos fazer, se não houver, a família Amaral vai sempre contribuir com dinheiro para cobrir essas coisas. Normalmente nós estamos a dar ultimamente, nos últimos anos, os alunos é 13, 14, 15, são os alunos que têm pedido, e temos dado uma média de $30.000, 25 a $30.000 todos os anos nas bolsas, para as bolsas de estudo. Okay. Como é que vamos escolher os alunos? Nós, a Fundação António Amaral, dedica-se muito, não é preciso ter um 3.0 average ou um 3.5. Nós, qualquer aluno que tem pedido até hoje, nós temos dado. Porque às vezes também a gente tem que reconhecer que há alunos que não têm o 3.0, mas esses é que precisam da escola, de um scholarship, porque normalmente os high schools e os colégios, quando você tem um aluno muito inteligente, tem a ajuda automaticamente dos colégios. Ok. Neste caso aqui, as pessoas mais aqueles miúdos que estão envolvidos no rancho, na cultura portuguesa, no clube, a ajudar o clube, quer dizer, isso é o meu significado. Pode ser um aluno que não seja muito bom, mas que quer estudar, nós queremos dar a oportunidade a esse aluno para continuarem. Muito bem, muito bem. Eduardo Eusébio, a mesma pergunta, e se fizesse por favor, dê-nos a sua resposta sobre quando é que a Fundação iniciou, o que é que representa para vocês e a ideia das bolsas de estudo. Eduardo, está em mute. Já está? Agora já está. Ora bem, bem. Estava no mute, desculpem lá. Portanto, mais uma vez, boa tarde, prazer estar aqui com vós, eu ouvir o senhor Amaral, uma pessoa que fundou uma fundação. Nós, na Califórnia, fazemos as coisas um pouco diferentes. Dizia o Manuel Reis, um grande amigo da fundação e dos fundadores, não temos aqui pessoas abastadas, mas não precisam ser pessoas abastadas. Qualquer pessoa pode fazer uma fundação, é preciso trabalhar para que ela funcione, é verdade? Exato. Ora, muito bem. A fundação, há muitas vezes nós sabemos mais ou menos as datas e quando as coisas foram fundadas. A fundação temos datas específicas. Foi precisamente no dia 17 de fevereiro de 1957 que uma comissão dentro de uma sociedade portuguesa começou a pensar numa fundação. E agora vou aqui só um pequeno à parte sobre estas sociedades portuguesas. Na Califórnia haviam várias, 9 grandes e muitas mais pequenas. Uma que foi fundada em 1868, chamada a Benévola, e outra, a União Portuguesa Continental, fundada em 1917, que, precisamente na data de 17 de fevereiro de 1957, se juntaram. E juntaram-se, e nessa altura começou-se a pensar numa coisa: como é que nós vamos perpetuar a língua portuguesa na Califórnia? E a primeiro desígnio, a primeira função dessa comissão, se assim posso dizer, foi: vamos preparar professores para ensinar português. Esse foi o principal objetivo da Fundação. Acontece que a data de 1957 é uma data muito bem conhecida, especialmente para todos os faialenses, não é verdade? Mas não foi por acaso, porque os capelinhos foi mais tarde, e a fundação, ou seja, esta comissão foi fundada em 1957. Em 1958, a fundação mandou 5 professores universitários para Portugal para participar em cursos para preparar professores para virem para a Califórnia e ensinar português. Um deles, um muito conhecido, talvez, de acesso de início, devo a oportunidade de conhecer, Arthur Askins, que veio a ser o chairman da universidade, o chairman da cátedra de português da Universidade em Berkeley, e muito associado às coisas portuguesas. Bom, estes foram os primeiros passos, e daí começámos a trabalhar, ou começaram, que ainda cá nem sequer estava, em 1963, em julho de 1963, foi fundada a Luso American Education Foundation. Para quê? Para aí já também a preparar professores, mas para dar bolsas de estudos a alunos que queriam estudar, não é? Que necessitavam ajuda para estudar. É preciso pôr as coisas em perspectiva,
que estudar em 1963 não é como hoje. Os custos eram praticamente nulos, vamos lá. Andamos ao contrário. Enquanto que em Portugal era impossível estudar, na América as coisas eram de borla. Agora é o contrário. Lá facilita-se muito mais ir à universidade do que na América. Como sabem, o que custava quando eu fui à universidade e pagava propinas, se não estou em erro, 80 dólares por semestre, hoje a escola estatal, e o Dinis talvez sabe isto melhor do que eu, são 5 ou 6 mil, 20 mil, 30 mil, enfim, e por aí adiante. Portanto, as bolsas de estudo de 50 dólares dava para pagar quase que um trimestre. Hoje, enfim, como vê, as coisas mudaram muito. Bom, daí começámos a angariar fundos. Eu ainda não ia falar da questão do angariar fundos, que isso leva até um pouco mais tempo, mas eu vou simplesmente falar aqui nos bolsas de estudo que nós criamos de 63 até hoje. Em princípio, a Fundação faz isto. A Fundação administra fundos, ok? Apesar de ter os seus próprios fundos. Por exemplo, temos vários indivíduos que põem uma certa soma de lado para dar bolsas de estudo no nome de uma pessoa já falecida, de um ente querido, etc. Posso dar aqui uns quantos nomes, 2 ou 3, só como por exemplo, temos o Joaquim Pereira Scholarship Fund, temos o Frank Dias Scholarship Fund, e assim sucessivamente. Qualquer um pode ter uma bolsa de estudo em nome de uma pessoa querida, administrada pela Fundação. E o importante é que ser administrada para que não haja influência da família. Vou dar aqui ao meu amigo Zé, ou ao meu amigo António, e não ter um corpo independente, formado por professores que escolhem as bolsas de estudo. Em princípio, os recipientes, ou os que participam das bolsas de estudo, temos 4 categorias, vamos lá. Nós temos a sorte e a felicidade de estar junto com o Luso American Financial ou Luso American Fraternal Federation, para a qual administramos as bolsas de estudos dessa organização. Portanto, aí os alunos que mandam uma proposta para uma bolsa de estudo têm que ser sócios, membros da Luso American Fraternal Federation. Temos outra bolsa de estudos para todos os indivíduos, e eu devo acrescentar que as bolsas de estudo vão da costa leste à costa leste. Basta ser dos Estados Unidos da América, até porque a Fundação tem uma sucursal na costa leste. Portanto, não são só para quem vive na Califórnia. Portanto, temos bolsas de estudo para indivíduos que não têm nada a ver com a organização nenhuma, simplesmente são estudantes, mas há sempre um fio, e é que tenham aprendido português, tenham tirado uma aula de português, ou queiram continuar e vão continuar os estudos em português. Por exemplo, temos alunos do nosso amigo Dinis Borges, que não pertenciam a nenhuma dessas organizações, mas individualmente receberam bolsa de estudo. Acho que ele está aí para provar isso, outros, enfim. Temos outra bolsa de estudo para indivíduos que já não estão nos seus tempos de liceu, mas que estão nas idades entre os 18 e os 30 anos. Portanto, vamos também abranger esses indivíduos que estão num community college, que regressaram para estudar, para melhorar os seus ensinos, os seus conhecimentos, e possivelmente para melhorar a sua fortuna. Também temos bolsas de estudo para esses indivíduos. E temos então também para alunos universitários que queiram aperfeiçoar, aí continuamos a ênfase no aprender português, no ensinar português, de continuar com o ensino do português. Em termos gerais, são essas as bolsas de estudo que nós temos. O ano passado demos 92 mil dólares em bolsas de estudo, no ano antes 80 e não sei quanto mil, e já demos para lá de 2 milhões de dólares em bolsas de estudo. Claro que as bolsas de estudo começaram, como começaram antigamente, com 100 dólares, 50 dólares e não sei quem, agora o mínimo é 1000 dólares uma bolsa de estudo. É a bolsa de estudo mais, com menos denominação é essa, 1000 dólares é o mínimo.
esqueci-me de outra organização, que é a Rainha Santa Isabel, também administramos os fundos da SPRSI. Em princípio é isto, não sei se querem que eu largue mais alguma coisa, porque temos as outras 3 perguntas, como angariar os fundos e tudo isso. Muito obrigado. Haverá uma pergunta? Muito obrigado. Muito obrigado aos dois e agora passo ao Dinis para fazer a segunda pergunta, por favor. Sim, a segunda pergunta, muito obrigado, tem a ver exatamente com os fundos e eu vou começar desta vez ao contrário, não é? Com o Eduardo Eusébio e depois para o António Amaral. E eu perguntaria, aliás, de 2 formas diferentes, porque as 2 instituições têm, portanto, missões. A missão é a mesma, mas obviamente, portanto, como fazem é diferente, e isso é a beleza de nós termos, portanto, formas diferentes de chegarmos sempre ao mesmo fim, porque o fim, obviamente, é ajudar os alunos. E perguntava, Eduardo Eusébio, que nos falasses um bocadinho sobre, portanto, os vossos fundos, vocês também têm, aliás, vocês, e quando digo vocês, aqui para transparência total, eu estou na direção da Luz American Education Foundation, portanto, acho que deve ser transparente nesse aspecto, estou no board, acho que foi por imposição do Eduardo Eusébio que eu entrei e estou, portanto, na direção da Luso há talvez não sei, uns 14 ou 15 anos, e antes disso estive no Advisory Board também da Luz América. Mas, Eduardo, fala-nos um pouco sobre a angariação dos fundos, como é que falaste, obviamente, dos fundos que são administrados para essas bolsas específicas que têm os seus próprios fundos, desde a Rainha Santa Isabel, até à Luso Fraternal, até outros, mas depois os fundos que a própria organização dá, a própria Luso American Education Foundation, não vêm, obviamente, com obra e graça do Senhor Espírito Santo, antes viessem, mas têm que ser angariados, não é? Angariar fundos é difícil, como todos sabem. As pessoas, enfim, todas as pessoas dão, mas nem todos dão todas as vezes, ou muitas vezes, e claro, e cada vez a necessidade é maior. Como nós administramos bolsas de estudo para indivíduos ou para in memoriam, os fundos chegam à fundação, no cheque, agora como eles angariam os fundos aí, pode ser a vender cupcakes à porta da igreja, como seja, em princípio, tudo quanto é angariar fundos é bom para a dieta. Há muitos jantares, muitos almoços, muitas comidas onde se angariam fundos. Há outras atividades mais organizadas e repetitivas. Temos, por exemplo, um golf tournament que já vai com 25 anos de existência, em que todos os anos, já há 25 anos consecutivos, o último foi a semana passada, é administrado por indivíduos, amigos da Fundação, e desse golf tournament, aproximadamente, angariou 20 a 30 mil dólares. Temos jantares, chicharros fritos, isto e aquilo, e batatas de porco e não sei o que mais, para angariar fundos para a Fundação. Há uma atividade que começou em 1968 para angariar fundos para a Luz American Fraternal Federation, que é o Royal Court Contest, onde, como nos halls, tem uma rainha, pois a Luz American Fraternal Federation, aliada com a Fundação, tem a Queen, chamava-se a Queen Contest, agora é a Royal Court, pode ter rei ou rainha, e a vez de escolher é o mais bonito, ou o mais engraçado, ou o mais rico, o que vender mais bilhetes é que é rei ou rainha. E aí todos os anos muda o número. Já temos recebido 60, 70 mil dólares, 20 mil, depende da quantidade de candidatos a serem reis ou rainhas, quem conhece e a quem eles pedem ajuda. Portanto, essa é uma das atividades que traz muito dinheiro. Temos também indivíduos que têm endowments na Fundação. Põem 100 mil em nome de Elídio Pereira, ou António Amaral, ou Eduardo Eusébio, e Dinis Borges, para não ficar atrás,
E desses 100 Eu mil, não tenho amigos nenhum com $100.000, portanto podes colocar o meu nome. Eu queria saber quem são. não, por acaso, temos nomes, o Diniz conhece. E não, mas só usamos o interesse, né, que é do ano. Portanto, ficam sempre aquelas 100 mil ou 50 mil, conforme, não é? Temos lá. Quando morre alguém, in memoriam funds, tá? Se morre uma pessoa, eu mando 25 ou 50, ou o que puder e quiser, em memória dessa pessoa, para a fundação. Rifas, etc. Portanto, nós vamos de uma. Mas as maiores são essas duas. E na outra também, que é muito importante, que é a Queen Contest, o Golf Tournament, e temos tido ultimamente também pessoas que nos deixam em testamento. Na hora da morte, deixam um X, uma percentagem da sua herança para a fundação. E aí eles designam às vezes, pode ser para bolsas de estudo para professores para se formarem, pode ser para alunos para irem à universidade tal e tal, pode ser também para uma outra atividade da fundação, que é o Summer Camp, e temos tido indivíduos que na hora do adeus se lembram da fundação e deixam fundos para a fundação. Isso tem acontecido cada vez mais, espero que aconteça ainda mais no futuro. Obrigado, Eduardo. Portanto, Mais ou menos é isso. Exato. Eu penso que, exatamente, há muitas formas de se conseguir, e como tu dizes, muitas vezes é vender mesmo umas bolachas, umas coisas que as pessoas conseguem dinheiro, não é? E é sempre um esforço coletivo. Sr. António Amaral, o senhor já falou um pouco sobre a questão, portanto, do piquenique, da festa que faz, que é, portanto, uma das formas, como aquilo que eu compreendi, desse evento, que o senhor faz com a comunidade é, portanto, para conseguir dinheiro para as bolsas de estudo, mas conseguem dinheiro porque a sua fundação, a sua companhia paga, portanto, para as despesas disso, não é? Porque se tivessem que pagar as despesas, talvez não sobrasse muitos fundos. É uma fundação mais familiar, com todos temos os regulamentos necessários, mas, como digo, não temos essa sorte de ter pessoas a dar $10.000, $20.000. Nós fazemos o piquenique em maio. Depois também, esqueci-me de dizer antes, temos também uma festa do Porto, que fazemos normalmente em setembro. Todos esses fundos é a maneira que nós sobrevivemos, a Fundação sobrevive com esses fundos que rendemos nessas duas festas. Temos um torneio de golfe, que é uma coisa mínima. Depois temos também alguns pessoas locais que participam com $100, $50, temos com $500, quer dizer, mas é uma coisa muito mínima, quer dizer, nós sobrevivemos completamente de duas festas que fazemos ao ano. É o Dia das Bolsas de Estudos, que é em maio, e depois temos a Festa do Porto, que também esses fundos, também vai tudo para a Fundação António Amaral. Que é a única maneira que nós sobrevivemos e temos tido esses anos todos. Não temos outros meios. Sinceramente, também não gosto de andar a pedir. É uma fundação familiar, não é uma organização, está a perceber? Claro. Então não gosto de andar a pedir ou este ou aquele, ou dá isto, dá aquilo, o que é que a gente dá para a fundação. Nós fazemos o melhor possível dentro das nossas condições. E diga-me, porque a comunidade de Palm Coast, obviamente que é uma comunidade relativamente nova, como o senhor diz, quando aí chegou, depois de ter vivido alguns anos em Newark, não haviam portugueses, não é? Portanto, não é uma comunidade que tem 150 nós temos aqui, anos, não é? Temos 5, 6 mil habitantes aqui viver em Palm Coast, maybe 7 mil habitantes portugueses. Okay? É uma comunidade portuguesa que está a crescer muito, no estado da Flórida, é o sítio que está a crescer mais, porque temos um ambiente português, as pessoas vêm do norte, que é um clube português, tem padarias, tem restaurantes, quer dizer, é o único sítio que, tirando o West Palm Beach, também tem alguma coisa, mas quer dizer, nós aqui do norte, pessoas passam por aqui e vão para o sul, têm familiares no sul e no oeste, na costa do oeste, e voltam para trás por causa do ambiente português. Okay? Sente-se mais como estou em Newark, em New Jersey, quer dizer, aquelas comunidades que têm muitos portugueses. Portanto, nós não dedicamos
a pedir a companhias. Esta coisa, o que nós angariamos e o que nós contribuímos é o que dá para a gente dar estas bolsas de estudo todos os anos. Mas é impressionante, mais de 300 mil dólares, muito mais desde 2007, não é que o senhor falou? 2008. Não é? 2008, portanto 2008 não é assim, 2008 não é 1968 ou 78, 2008 aconteceu, portanto há relativamente pouco tempo e em pouco tempo já deram muito e na realidade isso é extremamente importante. Portanto, são esses dois acontecimentos, isso aí é os subsídios e aquilo que faz, vê que com o crescimento, porque tem havido um crescimento, não é, na sua zona em Palm Coast, acha que com o crescimento, desculpe, acha que com o crescimento da comunidade, a comunidade vai aderir ainda mais? Eu creio que sim, quer ser, não sei se tem conhecimento, temos aqui o Clube Português, que tem a organização Pais, que já é uma organização, que há um cameiro de 10 pessoas talvez, ou 8 ou 10 pessoas, também dão umas bolsas de estudo, quer ser já totalmente um ambiente diferente. A criação do fundo deles é totalmente diferente. Depois há uma pessoa que deu 15 mil dólares este ano, deu 15 mil dólares no ano passado, há pessoas que dão grandes donativos. E também no Gulf Coast que eles fazem, também é um Gulf Coast das pessoas do Norte contra os do Sul, quer ser, são 3 dias, é um evento de 3 dias, e são torneios de golfe que custam 1.000 dólares, 1.500, 3.000 dólares, está a perceber? E é dessa maneira que eles angariam os fundos mais fáceis. Exato. Então, vou passar para o meu amigo Elídio para a pergunta número 3 e algumas destas coisas, as perguntas correm umas para as outras, não é? E, portanto, exatamente. algumas as pessoas respondem de uma forma que já foram respondidas, mas acho que é importante que nós continuarmos na linha e, portanto, passo para o Elídio para a pergunta número 3 e depois, como disse o Elídio logo no começo, os nossos convidados já tiveram as perguntas, porque o intuito dos webinários isto não é, portanto, o jornalismo gotcha, ou seja, o jornalismo, portanto, de que vamos tentar pôr a pessoa numa situação peculiar. Não, obviamente que a gente o que quer com estes webinários é passar informação que a comunidade conheça, o que a comunidade, por vezes, o que a comunidade tem e nem sempre conhece. Elídio. É exatamente, o propósito é mesmo esse. E eu vou repetir aquilo que o António Amaral já disse, porque sei que é assim. A Fundação António Amaral é uma fundação familiar, e isso é muito importante. Para esta pergunta, o primeiro a responder vai ser o António Amaral e depois o Eusébio, se favor. Eu, como convidado, já estive presente várias vezes nos eventos da Fundação António Amaral. E eu nunca estive em nenhuma que estivessem menos de 500 pessoas. Portanto, tudo aquilo que o António Amaral acabou de dizer é com esse número de pessoas e de presenças nesse piquenique das bolsas de estudo e da festa do Porto, que as pessoas, diretamente ou indiretamente, querem ajudar a Fundação. Mas a Fundação é uma fundação totalmente familiar, é administrada pela família e os valores, que repito, já passam os 375 mil dólares, mas se formos a juntar tudo, já passa bem os 500 mil, são todos da responsabilidade da Fundação António Amaral. Eu só lhe queria perguntar, era o seguinte, a perguntar aos dois, claro, mas em primeiro lugar ao António. Como é que é feita a seleção da atribuição dessas bolsas de estudo? E tem algum contacto com as escolas para essas bolsas de estudo? Ou como é que faz a seleção? Ou como é que a nossa seleção é assim, nós votamos na comunidade portuguesa, temos o website, temos a comunidade portuguesa no Jornal dos Americanos, transmite, dá conhecimento às pessoas, votamos no boletim local, do Clube Português, e depois como selecionamos as pessoas, os alunos. Em primeiro lugar, temos 2 high schools aqui, temos 2 bolsas de estudos a cada high school. Isso é para um ambiente americano. Okay? Temos que fazer isso automaticamente, porque não podemos só dar aos portugueses. Então, ali no dia do piquenique, quando selecionamos, os alunos têm umas certas respostas a cumprirem, okay? Tem que falar português, a participação no que eles fazem, as atividades nas escolas, as atividades no Clube Português, um bocadinho da história deles,
dos pais, dos avós, e depois dão-nos o reporte do high school, das notas da escola, e nós daí selecionamos quem vai ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto e por aí abaixo. Está a perceber? Normalmente nós temos o primeiro prémio é mais elevado, o segundo e o terceiro. Depois é tudo mais ou menos $2.000, $2.500, $3.000 a cada aluno. É assim que funciona. Temos tido o máximo que tivemos de participação de alunos portugueses, daqui foi 16 alunos. Portanto, todos os alunos que até hoje têm pedido ajuda da nossa fundação, nós sempre temos contribuído porque temos podido, quer dizer, mesmo assim, como a gente está, são 13, 14 alunos, que ainda agora, por exemplo, a semana passada o Clube Português esteve aqui, 13, 14 alunos, quer dizer, não sei quanto é que eles deram, mas quer dizer, nós temos dado mais ou menos, nos últimos 5 anos, 28 a 30 mil dólares todos os anos. Este ano só tivemos 3 alunos e demos 26 mil dólares. Okay. E é assim que, por exemplo, também já há 2 anos não fazemos a festa com o Covid, com essa coisa da Covid não fizemos nenhuma festa ainda, mas nós temos fundos suficientes para manter e a Fundação António Amaral vai se manter no futuro, com festa ou sem festa vai se manter sempre. Para mim, eu estou-lhe a fazer só a pergunta porque, repito, tenho sido amavelmente convidado pelo António Amaral e pela família para estar presente. E sei bem que é assim, não faço ideia até onde é que vão buscar forças para fazer. Pensei que é um em novembro e outro em maio. Sabe como é, Erídio? Isto dá tudo muito trabalho, quer dizer, somos 4 pessoas a trabalhar. A minha sorte é que tenho amigos que, por exemplo, sabe que aquilo é um movimento enorme, porque a comida come-se dali, o piquenique começa ao meio-dia e vai até às 8 da noite a comer o que quiserem, beber o que quiserem. Okay? Há o pipo tradicional, o pipo do vinho à maneira portuguesa, levam a canequinha lá, tiram o vinho, quer dizer, você bebeu já como é, e a gente leva $35 por essa festa, por esse convite. E temos trazido artistas de Portugal para fazer para entusiasmar mais a mais as pessoas, quer dizer, isso tudo é o nosso custo. Mas nós, diga, António. no fundo disto, só dei uma coisa, nós temos orgulho e temos um prazer imenso de ajudar a comunidade. Exatamente. É o altruísmo e o orgulho. Como se costuma dizer, fazer bem não olhar a quem. Isso. Ou mão direita não dá à esquerda. Mas eu também já assisti várias vezes, mas eu queria que dissesse como é que entregam essas bolsas de estudo aos alunos. Eu vi, já estive, mas queria que o António dissesse, nas suas próprias palavras, como é que as entregam, essas bolsas de estudo, porque é muito simpático. Nós entregamos com você no dia do piquenique. No dia do piquenique nós temos uma cerimónia para os alunos, os pais têm de estar presentes e nós entregamos aí os scholarships aos alunos. Eles também nesse dia, o único dia que eles ajudam, também vem de manhã, vem para ajudar a gente a botar mesas, aquele ambiente familiar e de piquenique, está a perceber? Okay. E nós, quer dizer, nós também olhamos para a classificação deles, mas damos bolsas de estudo para o mundo. Para nós é muito importante eles falar português, é muito importante eles participarem na nossa cultura, no nosso rancho folclórico, no nosso clube, andar lá a ajudar às mesas, ajudar a servir às mesas, quer dizer, isso para nós conta muito. Okay? Porque a verdade é eu já tive uma das primeiras bolsas de estudo que eu dei, o aluno não tinha boas notas, sinceramente, tinha umas notas regulares. Ele hoje é um doutor. Quer dizer, as coisas mudam, os miúdos mudam, ok? Há situações que eles não entram bem na escola, naquele ambiente, mas depois mudam e começam a apanhar mais maturidade e essa coisa toda, e não quer dizer que enfermeiros, doutores, chiropractors, dentistas, quer dizer, olhando para trás, a família Amaral sente-se com orgulho de fazer parte desse sucesso do jovem novo, que muitas vezes também, a verdade é que os pais têm várias dificuldades, e quando um aluno não é um bom aluno,
não tem ajuda praticamente dos high schools. Se é um bom aluno, se é um bom jogador de futebol, que assim tem os scholarships, que é muito mais fácil para eles. Há aqui alunos que a gente participa, que colaborou com eles, e eles vão à escola, tiram 3 meses fora, depois vão outra vez para outro semestre, trabalham, estudam, quer dizer, é um bocado hoje torna-se um bocado dificultoso ir para um colégio, por causa se não há bastante, como o senhor Eduardo disse, hoje custa 20, 30 mil dólares a um aluno andar no colégio por ano, e muitos não têm essa possibilidade de ir, então trabalham e depois tiram um semestre fora, depois vão fazer o outro, quer dizer, e é assim que eles se graduam e têm sucesso. Muito bem, António, muito bem. Eduardo Eusébio, Sim. agora a mesma pergunta, faz-me favor. Como é Pois, feita a seleção? Com E certeza. como é que são dadas essas bolsas? Antes de responder a essa pergunta, e ainda bem que falaram no piquenique, eu esqueci-me de falar no piquenique, que é, como é que é dizer, a função mais antiga da sociedade. É o piquenique anual, que começou com a União Portuguesa Continental, depois se juntou com a Madeirense e ainda continua com a família Vieira, o Patrick Vieira e a Helena Vieira, e ainda bem que eu me lembrei, porque senão ali na manhã enforcava, era ter falado do piquenique. Mas antes disso, houve um senhor que foi o organizador desse piquenique por muitíssimos anos, e que foi o João Malta. E falando de João Malta, vou falar na filha dele, que é a Joanne Malta, que é uma professora aposentada, que é quem hoje está à frente das bolsas de estudo da Fundação. Ou seja, ela tem uma comissão composta por professores, por leigos, pessoas que não são professores, de vários níveis, universitários, secundários e indivíduos que não estão na educação. E eles é que analisam todas as propostas, aplicações que vêm. E antes de mais nada, faço lembrar, para saber mais e tudo sobre as bolsas de estudo, vão à luso-american-education-foundation.com. O nosso website está aí tudo bem declarado o que tem que fazer. Só que tem que esperar até dezembro, porque nós só recebemos entre dezembro e o fim de fevereiro. Temos 3 meses em que recebemos aplicações. E a data terminar é no dia 1 de março, é o último dia de mandar. Bom, dito isto, já estou a ver que muitos vão ver ao website, todas as aplicações, todos os pormenores e o que é que precisam para qualificar para a Fundação. Depois, como é que nós distribuímos as bolsas de estudo, que é parte da pergunta. Algumas são no Dia de Portugal. Nós celebramos o Dia de Portugal já há muitos anos consecutivos. Ultimamente, muitos também são entregues no dia da convenção da Luso-American Fraternal Federation, mas isso parece que vai mudar. E também vamos às escolas. Só que antigamente íamos a quase todas as escolas, mas isto tornou-se cada vez mais complicado. Ou porque não nos querem lá, porque são muitas pessoas a apresentar coisas, querem que mandem as bolsas de estudo para alguém dentro da escola e ninguém que represente a Fundação, e cada vez há menos as escolas sabem que os alunos recebem, isso aí sabem, mas cada vez há menos bolsas de estudo a serem entregues num dia especial, que em geral é maio ou abril, quando as escolas têm uma função onde são anunciados os scholarships. Isso cada vez faz-se menos, e antigamente eu ia a muitas escolas, e quando elas assim bem longe, pediam-se a outros indivíduos para nos representar. Em princípio é isso, e como eu disse, para poderem mandar uma bolsa de estudo, uma proposta de bolsa de estudo, há bolsa de estudo para quem não é português, para quem não fala português, basta ser um bom aluno, ser aluno no high school dos Estados Unidos da América. Há bolsas de estudos para os que sabem português, para famílias portuguesas ou que vão aprender português. E há bolsas de estudo para os
mais velhos, se querem especializar outra coisa qualquer, e para professores que queiram continuar ou se querem aperfeiçoar a ser melhor professores de português. Em geral é isso. Muito bem, muito obrigado. Agora a pergunta número 4, então, Dinis, faz favor. Muito bem, então, portanto, alternamos outra vez. Vamos começar com o Eduardo e depois o Sr. António, o Eduardo e o António, e vamos. Esta pergunta eu vou refazê-la um pouco porque já falamos indiretamente. Já tocamos indiretamente na pergunta, mas felizmente, e como ambos já disseram, felizmente hoje há mais alunos a estudarem do que havia há 60 anos atrás. Há mais alunos a estudarem do que havia há 40 anos atrás. Há muito mais alunas, mulheres, aliás, são mais raparigas hoje aqui na Califórnia e em muitas partes dos Estados Unidos a estudarem do que rapazes portugueses. Portanto, o mundo está muito diferente do que estava há 50 ou 60 anos atrás. E eu vou incorporar uma pergunta que está na Q&A, portanto, na parte das perguntas que vem do nosso amigo Anísio Correia nesta pergunta. Portanto, a primeira parte será, como disse, como disse o Eduardo Eusébio, a questão das bolsas são diferentes em termos de o montante dado e o montante que era gasto na universidade. Quando se dava uma bolsa de $500 e as propinas eram $1000 por semestre, obviamente que as $500 tinham outro resultado. Aliás, ainda há poucos dias, através da Luz American Education Foundation, no congresso que tivemos dedicado à Califórnia este ano, eu tive uma conversa com o genro do Eduardo Eusébio, que é cardiologista, e que falou que recebeu uma bolsa da Luz América de $500. E na altura estava na Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA, e a UCLA sempre teve trimestres, não semestres, mas um trimestre custava $492, e portanto ele disse, as $500 pagaram um trimestre. Hoje um trimestre na UCLA acho que são 5.000 e tal, e portanto quase 6.000. A questão é diferente. Portanto, eu perguntaria então duas formas. Como é que veem a possibilidade no futuro, se aumentar o número de alunos que queiram bolsas, veem a possibilidade de darem menos bolsas e aumentarem o montante para que seja um bocadinho mais significativo, ou porque a angariação de fundos é sempre diferente, é sempre difícil, e como é que veem também dar bolsas de estudo, aliás, acho que o Eduardo falou isso, também dar a alunos que queiram fazer alguma pesquisa em Portugal, por exemplo, alunos que queiram ir, não é propriamente estudar para Portugal o aspecto tradicional, não é fazer a universidade em Portugal, porque isto também é possível, mas isso aí vão pagar aquelas propinas que falamos há bocadinho, que são muito poucas em Portugal, e ainda bem, tem que ser, porque o país é diferente e dá mais oportunidade, mas alguém que queira fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre a comunidade da Flórida, como tem crescido, ou alguém queira fazer uma pesquisa sobre a comunidade da Califórnia. Portanto, a pergunta vai ser em 3 partes. Como é que veem com maior interesse de alunos se há a possibilidade de diminuir as bolsas que dão para aumentar o montante, uma vez que os custos são exorbitantes cada vez mais? Como é que veem também a parte de dar alguma bolsa específica para um aluno que queira fazer uma pesquisa qualquer em Portugal, se isso é algo que veem no futuro ou que já têm feito? E a terceira parte vem do meu amigo, nosso amigo comum, amigo também, obviamente, do Ilídio, que é o Anísio Correia, que nos diz qual foi ou qual tem sido o impacto da epidemia nas vossas atividades de angariar fundos. Como é que as vossas fundações têm sobrevivido na pandemia e como é que foi isso afetado? Portanto, são 3 perguntas numa e eu repito daqui a pouco também. Eduardo. Pois, nós cada vez precisamos de mais bolsas de estudo. Dentro da Fundação, temos o seguinte: um aluno pode receber mais que uma bolsa de estudo, e eu explico. Por exemplo, o aluno termina o liceu, a high school, recebe uma bolsa de estudo de $1000, por exemplo. Depois, quando entra numa escola profissional, como por exemplo medicina, temos bolsas de estudo especializadas para esses cursos, porque são os cursos, como já sabemos, que custam muito mais, quanto mais difíceis, o aluno já se provou e aí pode receber uma bolsa de estudo especificamente para isso. Temos uma bolsa de estudo para que esse entre nas ciências, o nome, não me lembro agora de repente, mas temos para isso.
temos bolsas de estudo também já para alunos ao nível universitário, que se estão a preparar na última fase de serem professores, e especialmente foram professores portugueses. Portanto, essa é uma maneira, mas nunca vai haver fundos suficientes para tudo isso, porque está cada vez mais caro, cada vez as universidades, e eu sei porque podia pagar pela minha mulher e a minha filha, e enfim, foi de seguida, só que foi já há uns anos atrás, e o impacto foi muito menor do que se fosse agora. Agora, no que diz respeito a ir fazer as pesquisas, nós temos tido sempre essas bolsas de estudo, ou seja, grants, não é? Como se diz. As primeiras bolsas de estudo foi precisamente para isso, para professores serem formados, estarem preparados para ensinar português. E esses professores tinham uma opção, duas opções. Primeiro era Coimbra, depois havia Coimbra e Lisboa, e depois havia Coimbra, Lisboa e Santa Bárbara. Mandámos muito para Santa Bárbara, quando os estudos portugueses aí trabalhavam fortemente nesse sentido de preparar professores para ensinar em português. Portanto, foi com as 3 universidades que nós trabalhávamos, ou melhor, os alunos os propunham, era ir para Coimbra, ou para Lisboa, ou para Santa Bárbara, ou a Comissão das Bolsas de Estudo, que já naquela altura era a Joana Malta Weingart, que estava à frente, indicava com a sua preparação o melhor seria Santa Bárbara, o melhor seria, portanto, nós ajudávamos o aluno a encaminhar por uma dessas fases. A última fase da pergunta, a pandemia, pois a pandemia afetou-nos a todos, mas a pandemia nos afetou de uma maneira, gastava-se menos dinheiro, não sei a parte nenhuma, foi negativa em muitos sentidos da palavra, mas nós não tivemos nem golf tournament, nem convenções anuais, nem nada disso. Portanto, eu estou a ver que diretamente foram centenas, milhares de dólares que não entraram para bolsas de estudo para a Fundação. Foi isso. No entanto, os alunos continuaram a graduar-se e continuaram a frequentar a universidade. Isto não parou, se bem que houvesse uma pequena diferença. Mas está a ver, só do Golf Tournament, onde nós mais ou menos angariámos 20 a 30 mil dólares, foram 3 Golf Tournaments que não fizemos, já estou a ver, são 100 mil dólares. 3 convenções que não se fizeram, 350 mil, são 150 mil. Portanto, está a ver, os números foram avultados. Mas, obviamente, que na tua perspectiva, Eduardo, isso voltará, não é? Portanto, ao normal. Sim, tudo voltou. Ou uma nova normalidade. Voltou a uma normalidade, mas o dinheiro não é. Essa oportunidade de termos esses governamentos acabaram, não é? Mas nós continuamos e eu vejo um bom futuro para estas organizações, especialmente a Fundação e com certeza do nosso amigo António Amaral, porque eu vejo mais juventude, gente já de segunda e terceira geração. Falaste, por exemplo, do meu genro, que é o cardiologista, indivíduos que têm uma formação, não é? A minha filha, que é obstetra, e que também passou pela Fundação, e acho que essas pessoas vão começar a ajudar a Fundação dentro dos seus possíveis, e que para muitos deles é muito melhor do que muitos do resto da população. Obrigado, Eduardo. Eu passaria também a mesma pergunta para o Sr. Dr. Amaral. Portanto, como é que vê, se houver um crescimento, e a comunidade está a crescer em Palm Coast, como o senhor disse, portanto, quem sabe que se daqui a 5 ou 6 anos o senhor, em vez de ter 14 ou 15 jovens a concorrer, vai ter 40 ou 50. Como é que se chega a isso e como é que também que se tenta, e eu sei que tem tentado imenso, ajudar, como disse, uma ajuda significativa, porque na realidade eu ainda há pouco falei com um ex-aluno meu, aliás foi ontem, vi-o na universidade onde ele está, portanto, agora a trabalhar, e ele disse-me que concluiu os seus estudos com uma dívida de 148 mil dólares. E, portanto, o mundo é diferente, não é? Muito. Concluir os estudos com uma dívida de 148 mil dólares não é brincadeira.
Como é que o senhor vê, portanto, se houver uma explosão de uma comunidade maior, mais alunos a solicitarem bolsas de estudo, como é que acha que vão ter fundos para isso, ou vão ter que diminuir o número de bolsas, ou então aumentar o número de eventos, agora depois da pandemia? E também a mesma pergunta, como é que a pandemia afetou a sua fundação ao longo dos últimos 2 anos? Como o Sr. Eduardo disse, é verdade, desde 2020 a gente não faz nenhuma festa, nenhum convívio. E temos dado as bolsas, sempre todos os anos temos dado as mesmas bolsas. Esperamos que isto mude agora no futuro, voltamos ao normal que era antigamente. Sobre o crescimento dos alunos, a Palm Coast, a verdade, é uma que está crescendo dia a dia. Temos a possibilidade de vir mais alunos. É uma coisa que, conforme vai se acontecer, conforme acontecer, nós temos que tomar uma decisão o que vamos fazer. Nós, presentemente, damos 4 bolsas de estudo, o mesmo aluno tem direito a 4 bolsas de estudo. Quer dizer, se houver um crescimento grande, ou fazer mais eventos, ou então adquirir mais espaços, ou pedir pessoas da comunidade portuguesa também, ou então diminuir a quantidade do dinheiro, que se dá, as bolsas de estudo que se dá anualmente, ou então cortar, por exemplo, da vez de ter 4 anos, o direito a 4 anos, terá direito a 2 ou 3. Isso é uma coisa que no futuro é que se vê. A comunidade cresce muito aqui, mas temos uma coisa que as pessoas que vêm para cá já são pessoas que já não têm muitos filhos na escola. Quer dizer, a comunidade está a crescer muito, mas são pessoas com 40, 50 anos, 60 anos, já não têm, será para os netos netos que têm o direito, mas como para filhos não vejo assim, não vejo a comunidade jovens vir para cá muito. Vejo a comunidade a crescer muito, mas é com pessoas de 50 para cima. Já mais reformados, é? Exatamente. Ou já com uma maneira um nível de vida que não precisa trabalhar muito, ok, vamos trabalhar hoje, que me apetecer, senão amanhã vou fazer outra coisa, quer dizer, e é isso que eu vejo aqui na comunidade. Não vejo aqueles jovens como a gente vinha para New Jersey, vocês para a Califórnia, os 20 anos, e não, formar as suas famílias lá, aqui já é um bocadinho diferente. É um bocadinho diferente, mas são coisas que, quando acontecer, nós temos que enfrentá-las e resolver da melhor maneira, para que todo mundo fique contente. Claro. Isso, todo mundo ficar contente é quase impossível. Mas é uma boa. Faz o melhor possível, Portanto, vamos passar então, muito obrigado aos dois, vamos passar para a última pergunta, eu vou passar também para o meu amigo Elídio Pereira, que fará a última pergunta, e depois, obviamente, agradecer-vos. Nós tínhamos vos dito que seria 1h e 15, e vamos, de facto, tentar manter o nosso horário como sempre. Elídio. Então, agora a pergunta seria primeiro para o António Amaral e depois para o Eduardo Eusébio. E seria, como é que vem o futuro destas organizações desta natureza da diáspora nos Estados Unidos? E eu, António Amaral, até lhe fazia a pergunta de outra maneira. Acha que outras pessoas que estejam dentro do ramo de construção, ou de outras pessoas, homens de negócios, como o António Amaral se não gostaria de ver também outras pessoas envolvidas ou criarem uma fundação com este mesmo propósito que a Fundação António Amaral criou? Ou, por exemplo, se criassem, o António não estaria também ao lado deles para lhes dizer como e para os ajudar? O que é que o António Amaral pensa? Meu amigo, quando o Amaral tem a coisa de dizer nunca nada a ninguém, quer dizer, nunca dizer, nunca, como é que dizer a palavra? Dizer que não faço, não te ajudo, ok? Nós estamos aqui sempre, qualquer pessoa que em Palm Coast está aqui, me pedir uma ajuda, estou sempre disposto a ajudar, ok? E a dar as minhas opiniões também, se interessar a eles. Não vejo, sinceramente, é uma coisa que eu vejo muito complicado no futuro, porque a geração nova agora, essas gerações dos 40, 50 anos, não se querem envolver. Noto na comunidade mesmo, que não se querem envolver com nada. Quer dizer, o que eles querem é ir frequentar as coisas, ir às bolsas, frequentar os clubes, mas não vejo pessoas que queiram dedicar. Isto precisa de muita dedicação, amor e carinho.
Ok? Ah, Que é a muito, palavra muito, que é, ok? sim, sim, sim. E eu sinceramente não estou a ver, gostaria de ver, isto é uma coisa que meus filhos vão continuar enquanto eles puderem, mas não estou a ver que era bom organizar-se, como a comunidade está a crescer aqui em Palm Coast, ou haver um grupo, fazer uma coisa como vocês estão a fazer na Califórnia, no caso do Sr. Eduardo e aquela organização, uma organização que investe $1.000 por ano em bolsas de estudo, organiza vários eventos, ganha muito dinheiro nessas fundações, nessas piqueniques e nessas atividades para ganhar, como dizer, vender chocolates em frente à igreja ou qualquer coisa assim. Sinceramente, gostaria de ser mais optimista nesse caso, mas não estou a ver muito sucesso. Pode ser que apareça alguém com boas ideias e com muita vontade, porque de resto não estou a ver assim a coisa muito boa, num bom sentido, nesse Sim, mas caso. pelo menos em Palm Coast ou na Flórida, não sabe, eu conheço bastante bem a Flórida, pelo menos há uma fundação totalmente dirigida para ajudar os estudantes luso-descendentes, que se chama a Fundação António Amaral. E eu dou-lhe os meus parabéns por ser isso mesmo. Eduardo Eusébio, como é que vê o futuro destas organizações desta natureza, na diáspora, nos Estados Unidos? Eu quero ser positivo e sempre tentei ser positivo. Sempre digo que há alguém que vai aparecer. Nem que seja o Dom Sebastião, que nunca apareceu, mas enfim. Ele nunca apareceu, nunca voltou, mas Eu tenho a minha fé. E digo isto porque, primeiro, já se germinaram algumas fundações parecidas ou com o mesmo intuito, a Fundação Luso-American Education Foundation, por exemplo, o Vale São Joaquim, a de Silicon Valley e outras, que, ao exemplo da Luso-American Education Foundation, foram formadas para serem mais ativas dentro do seu própria área, do seu núcleo de imigrantes ou de luso-descendentes. Vejo também que esta última geração de luso-descendentes estão mais aptos para entrar numa universidade do que antigamente, cada vez mais. Onde antes havia um ou dois, agora a família toda automaticamente vai estudar, vai para a universidade, mesmo que terem um curso onde o curso de universidade não seja necessário, mas ir à universidade é imperial, é importante e é necessário. E vejo essas pessoas muito interessadas. E vejo luso-descendentes com posses de qualidade. Portanto, ainda não houve ninguém que disse, não, eu sou contra as bolsas de estudo. Não há ninguém que diga, não, eu não vou ajudar um aluno. E então, se isto for bem trabalhado, se houver pessoas dedicadas, esse é um pequeno problema, é que toda a gente põe um ano, ou 2, ou 10, ou 20, ou 30, mas há quem esteja disto já há muito mais anos e por razões, ou não sabe, como diz, they don't know the off-ramp, como se continua na mesma estrada. Mas eu tenho esperança que não será bem exatamente como é, terá outro modo. Nós agora temos aqui uma maneira de comunicar totalmente diferente. Este Zoom e esta maneira veio abrir os olhos, veio abrir muitas portas, muitas maneiras de fazer diferentes, e talvez seja aí o futuro mais do que eu sei que é jogar ao golfe ou ir a um piquenique, se bem que eu gosto muito de um piquenique e de dançar e de comer, mas enfim. Não vai ser da mesma maneira, não vai ser igual, mas acho que as bolsas de estudo vão continuar. ainda bem, fico contente de ouvir isso. Sabe que, e permita-me uma parte, é que nós, o António Amaral e outras pessoas, sabem porque é que realmente iniciaram uma fundação. Foi com o intuito de ajudar o próximo. Mas há também quem use ou queira usar uma fundação com um título muito bombástico em inglês, Foundation,
sem ter a intenção de ajudar ninguém, é única e exclusivamente para se promoverem as próprias. E essas não são fundações para ajudar ninguém, são fundações, mas só para se promoverem as próprias. E eu fico contentíssimo de ter tido esta oportunidade de falar com vocês, de ouvir tudo o que o Eduardo tinha para dizer, porque realmente na Califórnia isso é mesmo uma coisa muito, muito a sério. Mas a Fundação António Amaral, que é uma fundação familiar, também não deixa os créditos por mãos alheias, porque realmente quem já doou perto de $500 é de salientar. Amigo Diniz, eu vou aproveitar para me despedir. Eu queria expressar aos dois os meus sinceros agradecimentos, no meu nome pessoal e da Palcos, de qual sou diretor. Muito obrigado e boa noite para todos que nos estão a seguir e que nos acompanham. E um forte e grande abraço para o meu querido amigo Diniz Borges. Muito obrigado. Muito obrigado, Ilídio, muito obrigado ao Sr. António Amaral, muito obrigado ao meu amigo também Eduardo Eusébio. Na realidade, o Eduardo é o eterno otimista. Eu já o conheço há muitos anos e ele é sempre o eterno otimista. Mesmo quando ele era coordenador, portanto, do congresso que a Luz América já faz, há 46 anos, portanto, ele tinha deixem-me contar esta situação, portanto, fazia. Portanto, quando o congresso era presencial, quando a gente fazia as coisas ao vivo juntos, ele organizou o congresso, foi chairman durante 2 décadas e mais, e portanto fazia sempre parte uma coisa que se chamava de Hospitality Suite, ou seja, portanto um quarto, uma sala grande, não é uma suite, no hotel em que era Hospitality, onde havia obviamente sempre umas bebidas espirituosas e uns comes e bebes e uns vinhos, etc. Mas às vezes a conversa chegava a tal ponto que eu e o meu amigo Vamberto Freitas, que está de regresso aos Açores, apelidamos, não era o Hospitality Suite, era o Hostility Suite. Portanto, em vez de ser a suíte da hospitalidade, era a suíte da hostilidade. Mas ele nunca levou isso a mal e sempre foi um eterno otimista em termos destas coisas. Eu não sou assim tão otimista como dizia o Saramago, uma vez quando lhe perguntaram, mas o senhor é muito pessimista. E ele dizia, não, eu sou um otimista com uma dose grande de realidade. E, portanto, mas na realidade eu penso que, como um e o outro disse, o nosso mundo não vai ser fácil em termos de retenção de gente na comunidade, quer seja em fundações desta natureza, quer sejam em fundações, mesmo nos nossos festejos de populares, não é? As coisas vão ser muito diferentes. O nosso grande desafio, penso eu, em termos de fundações como esta e em termos de comunidade, é como é que a gente passa este legado às novas gerações. Foi o que fizemos durante cerca de 5 dias, na última semana, debatendo no Congresso da Luz American Education Foundation. Na realidade, usando, portanto, não o pessimismo, mas o otimismo com uma dose de realidade do Sr. António Amaral, há grandes desafios à nossa frente e usando o otimismo do Eduardo Eusébio, esses grandes desafios só serão feitos na realidade com toda a gente. E, portanto, bem-ajam ao que fazem, bem-ajam às vossas fundações, a nível pessoal e a nível coletivo, e esperemos que no futuro possamos continuar a destacar esta série, que continue, as nossas vozes, porque o intuito é, de facto, falar sobre a diáspora portuguesa nos Estados Unidos da América e falar dela em português, porque cada vez mais se fala nas coisas em inglês, e eu percebo isso muitíssimo bem, infelizmente, mas eu penso que não deveremos dar uma machada total na língua portuguesa enquanto ainda houver portanto, estes entre aspas, não é? Mais idosos, por não usar outra palavra, estes mais idosos do Restelo, que ainda acreditam que a língua portuguesa não morre completamente nos Estados Unidos da América. Portanto, este webinário, esta série, faz-se muito em inglês, mas eu penso que nós devemos continuar a lutar pela língua portuguesa. Obrigado aos dois, obrigado Ilídio. Obrigado, boa noite. A todos. Obrigado. Da discussão nasce a luz, e desta discussão espero que venha qualquer outra luz nos ilumine.
Boa tarde, muito Não há obrigado. não há outra palavra a dizer. Essa é a melhor forma de terminar. Um abraço para todos. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Adeus, adeus.